Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então no nosso curso de vetores e geometria do espaço, né? E nessa parte 5 deste curso nós vamos falar da operação de produto de um escalar por um vetor. É uma operação muito tranquila, né? No vídeo anterior nós falamos da soma entre dois vetores, então agora vamos falar de produto de um número por um vetor. Então, basicamente o que a gente quer definir aqui, quer entender o que acontece, é quando a gente pega um escalar, digamos aqui, uma constante C, pertencente aos reais, poderia até ser também um número complexo, mas vamos restringir aqui aos números reais no nosso curso, e nós pegamos um vetor V pertencente ao Rn, tá bom? Então, nós queremos entender e definir, né, essa operação, que é essa constante multiplicado por um vetor V no Rn. Então, o que acontece com a operação? O que é a operação C vezes V? Onde C é um número, digamos assim, é um escalar, né? E V é um vetor. Então, pessoal, do ponto de vista prático, quando você pegar um vetor no Rn, então esse vetor V ele vai ter a sua representação posicional, as coordenadas, né, no Rn, digamos assim, as componentes que definem o vetor, que seria aqui x1, x2, xn. E aí, quando você multiplicar esse número real C, né, pelo vetor, isso é equivalente, né, a você multiplicar aqui o C pelo vetor, isso é equivalente a multiplicar esse elemento C por todas as coordenadas do vetor. Então é como se você pegasse a constante C e multiplicasse, melhor dizendo, por todas as componentes desse vetor. Então é uma operação bastante tranquila, vamos ver geometricamente como é que isso funciona. Então, exemplo aqui, numericamente. Você pega um vetor V pertencente ao R2, né? V igual a 3 e menos 5, né? Então você pega um escalar, digamos, 7. Então você quer multiplicar 7 vezes V. O que é o vetor 7 vezes V? É simplesmente você pegar o 7 e multiplicar por todas as componentes desse vetor. Então você vai pegar esse 7, vai multiplicar aqui dentro. Então você vai 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 5, 35. Então você vai ter o vetor na sua representação posicional 21 e menos 35. Lembrando que esse vetor aqui, 21 e 35, é o vetor que sai da origem, né, até o ponto 21 e menos 35 dentro do R2. Então a primeira coisa que você observa é que esse vetor 7V, ele também é um vetor no R2, né? Ou seja, quando você multiplica uma constante por um vetor, você continua dentro do R2, dentro do espaço do conjunto de vetores do qual você estava multiplicando. E o que acontece geometricamente quando você faz essa operação? Então é uma operação bastante tranquila, mas o que acontece geometricamente quando você realiza essa operação? Então vamos tomar como exemplo aqui o R2, né? Então tem essa linha pontilhada aqui, que na verdade é a reta y igual a x, e digamos que você tem aqui o vetor 1, ou seja, o vetor que sai da origem 0, 0 com a coordenada de extremidade 1 em 1. O que acontece quando você multiplica esse vetor 1, 1, digamos, pelo número 3? Quando você multiplica pelo número 3, então esse vetor ele vai ter o seu tamanho triplicado, tá certo? Então o que acontece? Quando você multiplicar esse vetor por 3, ele vai agora ser um vetor que vai ter coordenadas 3 e 3. Então observe que a direção continua sendo a mesma, que é a direção da reta y igual a x aqui pontilhada. Então quando você multiplica uma constante por um vetor, você não altera a direção do vetor. Agora, o tamanho do vetor foi alterado. Você multiplicou por 3, ele ficou 3 vezes maior. Se você tivesse multiplicado esse vetor por meio, então ele ia ficar a metade do tamanho que ele estava anteriormente. Mas a direção continua a mesma. Observe que se você tivesse multiplicado por 5, então ele ia ficar com o tamanho 5 vezes o tamanho que ele tinha antes, né? Observe que quando você multiplica por uma constante positiva, você... Primeiro que a multiplicação por escala não altera a direção. Mas quando essa constante é positiva, você também não altera o sentido. Agora, suponhamos que você está aqui com um vetor com extremidades 1 em 1 e você multiplicou ele pelo número menos 1. Quando você multiplica ele pelo número menos 1, o que acontece? Ele vai mudar de sentido. Okay? Então,
você tem a mesma direção, nesse caso, tem até o mesmo modo, mas você tem um sentido oposto. Quando você multiplica, então, por uma constante negativa, o sentido do vetor é alterado. Se você tivesse pego o vetor de coordenadas 1 em 1 e multiplicado por menos 3, então o que aconteceu? Você triplicou o tamanho do vetor e ainda alterou o sentido. Então você triplicou o tamanho do vetor, só que você alterou o sentido. Então o vetor estaria nesse sentido. Observe que a direção do vetor não é alterada, ou seja, continua sendo a mesma direção da reta aqui pontilhada em vermelhinho. Então, quando você multiplica uma constante por um vetor, você pode alterar o sentido ou não. Depende se você está multiplicando por um número positivo ou um número negativo. E você pode aumentar ou diminuir o tamanho, ou até permanecer no mesmo tamanho, porque é óbvio que se você tem aqui o vetor 1, e você multiplica esse vetor pelo número 1, você não fez nada. Então ele continua com o mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho. Também, se você multiplicar o vetor pelo número 0, o que acontece? Você reduz esse vetor ao ponto 0, 0, o vetor para a origem. Então a multiplicação por escalar, pessoal, é bem tranquila, é fácil de entender. Então, o que acontece? A direção se mantém, você pode estar alterando o módulo, o tamanho do vetor, e pode também estar alterando o sentido, a depender se o número é negativo ou positivo. Toda vez que você multiplica por um número negativo, o sentido do vetor é alterado. Então, você pega um vetor, digamos, no R3, você pegou aqui um vetor U, né? No R3, digamos que seu vetor de coordenadas 2, 5 e 1. O que acontece se você pegar esse vetor e multiplicar pela constante k igual a menos 2, né? Então você vai pegar k vezes u, seria menos 2 vezes essas coordenadas. A multiplicação de vetores é coordenada por coordenada, então na verdade isso aqui seria, vou fazer devagarzinho, você pode fazer direto, menos 2 vezes 2, depois menos 2 vezes 5 e depois menos 2 vezes 1. Então o resultado dessa operação é o vetor que vai ter extremidades, menos 4, menos 10 e menos 2. O que acontece com esse vetor em relação ao anterior, pessoal? Primeiro, houve uma mudança de sentido. Por quê? Porque você está multiplicando por um número que é negativo. Então você alterou o sentido do vetor. E segundo, o tamanho do vetor foi alterado em 2 unidades, porque você está multiplicando por menos 2, então você está multiplicando em módulo por 2. Então o tamanho desse vetor ele foi alterado em 2 unidades. Mas a direção é a mesma. Então, quando você multiplica uma constante por um vetor, você pode ou não alterar o sentido, a depender se o sinal é negativo ou positivo da constante. Você pode alterar ou não também o tamanho do vetor, o módulo do vetor, mas a direção continua sempre a mesma e o resultado dessa operação, né, ou seja, o resultado dessa constante aqui pelo vetor U continua sendo um vetor que pertence ao R3. Então, essa operação, digamos, ela é fechada dentro do R3, né? Tomando como exemplo aqui o R3. Então, você pega uma constante e multiplica por um vetor do R3, você ainda continua dentro do conjunto R3. Então essa operação é bem definida, né, digamos assim, dentro do conjunto R3. Então vamos ver aqui no GeoGebra só para a gente visualizar aqui geometricamente. Então observe aqui, eu peguei o vetor U, né, que sai da origem, do ponto 0, 0, até o ponto de coordenadas 2, 5 e 1. Aqui o nosso vetor U aqui, ó, destacado, né? Então esse vetor aqui em negrito. E agora vamos criar o vetor menos 2 vezes 1. Na verdade, o GeoGebra vai criar primeiro aqui o ponto menos 2 vezes o vetor U que eu criei. Vou dar o Enter. Observe que ele gerou apenas aqui o ponto A aqui embaixo. Ó. Esse é o ponto de coordenadas menos 4, menos 10 e menos 2. Mas em termos de vetores, né, o que vai ser esse vetor? Vai ser o vetor que vai sair da origem na direção do ponto A, ou seja, no sentido da origem para o ponto A. Vamos então desenhar esse vetor aqui. Então você tem aqui ó, o vetor U, observa o vetor U, ó, que tinha um certo tamanho, tinha uma certa direção e um certo sentido. Como você multiplicou por um número negativo, a primeira coisa que aconteceu é que o vetor resultante aqui, que ele está chamando de A, né, de 0 para o ponto A, esse vetor resultante aqui, quando você multiplicou por um negativo, alterou o sentido. A gente já tinha visto isso lá algebricamente. E observe que o tamanho também alterou, ou seja, você alterou esse tamanho que era do vetor U em 2 unidades. Então, como se você tivesse mudado o sentido e colocado 2 vezes o vetor U aqui em termos de tamanho. Mas a direção, pessoal, a direção é a mesma. A direção não foi alterada por essa operação, tá bom? Então, a operação multiplicação por escalar é bastante tranquila. Ela se resume a multiplicar a constante por cada coordenada dentro do vetor, por cada componente do vetor. Por consequência disso, gente, se você tem, digamos, U
e V são vetores do Rn, né? Aí N pode ser 2, no R2, no R3, no R4, aqui representando a dimensão que você quer, tá bom? Quando a gente trabalha com muitas variáveis, você pode ter um problema prático que tem várias variáveis envolvidas, então você pode estar trabalhando num espaço maior do que o R3. Claro que em espaços maiores do que o R3 a gente perde a visualização gráfica, como a gente tem visto aqui nas nossas aulas. Então se você pega dois vetores no Rn, você pega duas constantes C e K nos reais, então você está pegando aqui vetores no Rn e constante de números reais. O que acontece? Se você pegar essa constante e multiplicar pela soma dos dois vetores, tá bom? Então vou colocar aqui a setinha para diferenciar os vetores, né? Então se você pegar essa constante e multiplicar pela soma dos dois vetores, essa propriedade vale a distributiva. Então isso é a mesma coisa que multiplicar C vezes o vetor U mais C vezes o vetor V. Também, se você pegar agora a constante C e multiplicar pela constante K multiplicado pelo vetor U, então aqui são dois números, aqui é o vetor, tanto faz você multiplicar primeiro as constantes e o resultado multiplicar pelo vetor, ou você multiplicar aqui a segunda constante pelo vetor, né? Ou seja, essa é a propriedade associativa. E também vale a distributiva no outro sentido, ou seja, se você pegar o vetor, o número C, somar com o número K, e você está multiplicando isso por um vetor U, vale, né, a distributiva, que é o que a gente chama aqui de chuveirinho, né, vale aquela distributiva. Então, vale que a constante C pode ficar multiplicada pelo vetor U, e a constante K também ficar multiplicada pelo vetor U, e depois você realizar essa soma. Então, aqui é um outro tipo de distributividade. A de cima você está tendo a soma de dois vetores multiplicada por uma constante, e agora você tem a soma das constantes multiplicada por um vetor, e é bem tranquilo também essa operação. E, pessoal, dentro dos números reais, nós temos um número 1, né? O número 1 pertence aos reais, e esse número 1, que seria o elemento neutro da multiplicação por escalar dentro dos reais, quando eu pego esse número 1 e multiplico por um vetor U, né? Isso equivale a pegar o 1 e multiplicar por todas as coordenadas do vetor U, isso mantém o vetor U. Então, você quer dizer, essa operação ela também tem o que nós chamamos de elemento neutro. Então, nós temos o elemento neutro da multiplicação de escalar por um vetor. Observe, então, o seguinte, né? Você está aqui dentro do conjunto dos números reais, o que nós estamos fazendo é a seguinte operação. E você tem aqui um conjunto mais complexo. Eu estou fazendo aqui um diagrama porque eu estou pensando no Rn. Esse conjunto Rn ele é um conjunto de vetores, né? Pode ser o R2, o R3, o R4, o R5, R10, o que você necessitar. O que nós estamos fazendo é realizando uma operação da seguinte maneira. Nós estamos pegando uma constante K, que está dentro dos números reais, e estamos pegando aqui um vetor U, que está dentro do Rn, e estamos multiplicando essa constante K por esse vetor U. Quando a gente realiza essa operação, né, que a gente pega esse K aqui, ó, multiplica pelo vetor U, a primeira coisa que acontece é que o resultado continua dentro do conjunto Rn. Então, essa operação é fechada para... esse conjunto é fechado para a multiplicação por escalar. Quando você realiza essa operação, você continua com o vetor dentro do Rn. Observe que anteriormente, no vídeo anterior, a gente fez o seguinte, a gente pegava o conjunto Rn, né, e nós pegávamos dois vetores no Rn, um vetor U e um vetor V. E quando você soma dois vetores dentro do Rn, observe, claro que o N tem que ser o mesmo, né, tem que ser dois vetores no R2, dois vetores no R3, e assim sucessivamente. Quando você somava dois vetores no Rn, o resultado continuava dentro desse conjunto. Então, quer dizer, esse conjunto Rn e a operação soma de vetores, ela é fechada para esse conjunto, né, dentro desse conjunto. Ou seja, você realiza essa operação sem ter o perigo de sair dentro desse conjunto. A mesma coisa está acontecendo com a multiplicação por escalar. No vídeo anterior, nós mostramos 4 propriedades para a soma, similares às que nós estamos mostrando aqui, né? Tem elemento neutro, tem elemento oposto, tem associatividade, tem comutatividade. Quando você junta essas 4 propriedades da soma com essas 4 propriedades da multiplicação por escalar, você tem o que nós chamamos de espaço vetorial. Então, na álgebra linear, um espaço vetorial será um conjunto, né, que tem definida uma operação de soma, e um conjunto de vetores, né, tem definido uma operação de soma, só que esse nome vetor é uma coisa mais abstrata, né? Não precisa ser um vetor no Rn, do ponto de vista geral, um espaço vetorial é um conjunto que você tem bem definido uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar. Você realiza essas operações, elas ficam bem definidas dentro desse conjunto,
e vale essas 8 propriedades, as 4 que eu coloquei nesse vídeo e as 4 que eu coloquei no vídeo anterior. Isso caracteriza o que nós chamamos de um espaço vetorial. Em outras palavras, um espaço vetorial é um conjunto em que você pode realizar a operação de soma ou de multiplicação por escalar com uma certa liberdade de propriedades, ok? Então, o conjunto Rn é um espaço vetorial considerando as operações de soma de vetores e multiplicação por escalar, né? Então, você tem que Rn, considerando a operação de soma e considerando a operação de multiplicação por escalar que nós definimos nesse vídeo, é um espaço vetorial, ok? Bom, então é isso, a operação multiplicação por escalar é bastante tranquila, espero que vocês tenham entendido, né? Mais à frente nós vamos ver exemplos em que nós vamos estar utilizando já essas operações, e até a nossa próxima videoaula.